Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos abençoe, fornecendo-nos paz, bem-estar, plenitude. Prezadas amigas e amigos que nos acompanham pelas redes invisíveis da internet, que Deus nos guarde e nossos votos cordiais, os nossos cumprimentos. O ser humano, em vários momentos, sempre teve a preocupação de erguer monumentos, de estabelecer construções materiais guindadas à glória, ao poder, à ostentação e ao fastígio. Sempre fez parte do cardápio emocional da criatura humana a ambição de projetar a sua glória através da construção e edificação de monumentos, de elaboração de construção de pedras que marcassem de maneira indelével a humanidade para as gerações pósteras, para as épocas do futuro, para que aquele momento pudesse ficar registrado, congelado e recordado para sempre. É assim que a humanidade sempre teve essa compulsão, sempre se sentiu atraída por essa ambição de erguer monumentos gloriosos, de elaborar e edificar construções pomposas, ostentar instituições que pudessem brilhar e refletir a glória de determinada pessoa, de determinada cultura, de determinada nação. E assim é que a cultura da humanidade, em toda a história da chamada civilização, sempre passou por essa tentação e sempre se sentiu atraída, seduzida por fazer e executar esse desiderato, esse mistério. É assim que nós vemos que desde a antiguidade essas elaborações, particularmente aquelas que ficariam famosas e se destacariam pelo seu cunho de brilho, pelas suas características e peculiaridades de grandeza, de destaque, de beleza, quando saíam da craveira comum, chamando a atenção, naturalmente, que ficaram mais tarde sendo elegidas e destacadas como as principais construções arquitetônicas da humanidade. Vamos encontrar isso na antiguidade, quando as civilizações antigas estabeleceram as chamadas maravilhas do mundo antigo, particularmente aquelas que ficaram conhecidas como as 7 maravilhas do mundo antigo, do mundo ancestral. Nós nos recordamos, dentre elas, o Colosso de Rhodes, essa estátua em cujo um pé estava colocado em uma região daquela famosa ilha grega de Rhodes, e o outro pé ficaria em outra linha, demarcando de alguma forma a batalha que ali teve lugar, como uma espécie de símbolo de comemoração, quando a ilha grega de Rhodes conseguiu expulsar o rei Demétrio, que era herdeiro de Alexandre Magno da Macedônia, rei, portanto, da Macedônia, é que tentava invadir a ilha de Rhodes para dominá-la, e a população dessa ilha conseguiu rechaçar o exército do rei Demétrio. E um dos seus artistas mais gloriosos ergueu essa estátua, que demorou cerca de 12 anos para ser concluída, começando em 292 a.C. e terminando no ano de 280 da mesma era. Essa estátua, que tinha aproximadamente 30 metros de altura, que pesava 70 toneladas, e que se
se caracterizava por ser elaborada toda em bronze, chamando a atenção pela beleza e para perfeições das linhas fisionômicas, harmônicas, em uma época em que o conhecimento da anatomia e da fisiologia era muito precário. Linhas essas que serão repetidas mais tarde com Michelangelo e outros artistas, particularmente da Renascença italiana. Vamos encontrar essa estátua simbolizando um dos grandes orgulhos da antiguidade oriental. Não obstante, não durou muito tempo para que o Colosso de Rhodes fosse vítima de um terremoto, fosse destruído, e não obstante o seu autor, Carés de Lindos, que tentou reconstruí-lo sem apoio popular e dos governantes, ao passar do tempo, ela caiu totalmente no esquecimento, no ostracismo, gerando uma frustração tão grande no seu artista, que cometeria mais tarde o suicídio pela falta de reconhecimento público. Aquela estátua que fez época, hoje é motivo de dúvidas, de discussões e até de especulações na paleontologia e na história acerca do mundo antigo, da antiguidade grega, da antiguidade ocidental, sendo consumida pelo povo. Eu me recordo do famoso farol de Alexandria, que foi curiosamente culminado no mesmo ano do Colosso de Rhodes, 280 a.C. Esse farol, que tinha uma série de espelhos em volta de uma chama, que irradiava uma luz que na noite dessa cidade egípcia de Alexandria fez época, chegando a ser moldurada e envolvida por lendas, por superstições e associada ao poder dos deuses e dos faraós. Esse farol, que tem uma estrutura de 150 metros de altura, é que além dos espelhos e das chamas, foi considerada e permaneceu no posto da escultura, da elaboração arquitetônica mais alta da antiguidade durante 5 séculos, nunca sendo superada. Considerada um verdadeiro monumento que passou ao largo dos séculos e que, não obstante sobreviver durante muito tempo, mais de um milênio, em 1323, também foi vítima de um terremoto, consumido pelo pó, não obstante toda a glória de Ptolomeu II do Egito, que foi o faraó que estava no poder e pediu a um dos seus arquitetos e engenheiros para elaborar essa grande obra da humanidade. Basta citarmos uma outra maravilha do mundo antigo, o Templo de Ártemis, dedicado à deusa do mesmo nome, a deusa Ártemis. Essa Diana romana, que era naturalmente uma deusa bastante cultuada na cultura grega. E no século VI a.C., esse templo fez época, porque foi erguido em Éfeso e foi considerado o maior templo do mundo antigo de todas as épocas. É considerado o maior feito da Grécia antiga. E foi tão homenageado que em um momento sofreu uma ruptura e o próprio Alexandre o Grande, que tinha a verdadeira cobiça por aquela estrutura, fez questão de reerguer, de reorganizar, de reconstruir. Mas não conseguiu resistir a um incêndio que tomou conta de Éfeso e mais tarde um terremoto que dizimou as peças que sobraram do incêndio. Essa estátua notável, essa estrutura admirável, fez época. No entanto, a humanidade hoje nem se recorda dela. Nós nos recordamos da estátua de Zeus, de Olímpia, que também no século VI a.C. foi elaborado pelo maior artista da cultura grega de todos os tempos, particularmente do século VI de Péricles, o famoso Fídias, cujas obras somente podem ser comparadas com o próprio Michelangelo ou Leonardo da Vinci. Esse homem que é um enigma até hoje para a história, que elaborou o Partenon, que tem inclusive medidas matemáticas que medem exatamente a circunferência da Terra, não se sabendo como é que ele concebia
essas linhas, esses cálculos matemáticos na época, esse homem extraordinário ergueu essa maravilha do mundo antigo, as estátuas de Zeus, feita praticamente, ou melhor, absolutamente de marfim, de ébano, de ouro e de pedras preciosas. Foi tão cobiçado que foi transportado para lá e para cá, culminando por ser levado mais tarde, na época do apogeu de Roma, para a cidade de Constantinopla. Mas não resistiu mais tarde, não obstante a sua estrutura forte, os seus 15 metros de altura, um terremoto que desgastou determinadas partes e mais tarde o seu desaparecimento total, que é um enigma até hoje para a história. Nós nos recordamos do museu, ou melhor, do mausoléu de Halicarnasso, que foi erguido por um governador, ou melhor, uma governadora que queria homenagear o seu marido e fez um mausoléu para ele. Veja como as mulheres são generosas. E naturalmente estabeleceu ali aquele que seria um verdadeiro monumento da antiguidade, belíssimo e visitado, para ser mais tarde o local do sepultamento do corpo do seu marido, feito e estruturado com uma elaboração de pedras preciosas, de mármore e de uma série de estruturas que chamariam a atenção do mundo antigo e que fez época a partir do século IV e III a.C., erguido em 353 a.C., possuindo 45 metros de altura, não resistiu em 1454 a uma invasão da Turquia a essa região de Halicarnasso, que sofreu a possessão turca e foi totalmente destruída pelos exércitos turcos. Mas não podemos deixar de citar os jardins suspensos da Babilônia, talvez de todas as maravilhas do mundo, a mais comentada, a mais descrita, a mais citada historicamente, até hoje objeto de muita especulação, pela forma como foi descrito historicamente, erguido por Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, considerado uma homenagem que ele fez a Semiramis, a sua esposa. Esses jardins suspensos não se tem muito relatos da época da sua estruturação, e se tem inclusive dúvidas a respeito do ano em que ele foi elaborado. E para concluir as nossas citações, porque poderíamos aqui ficar citando uma série de construções, mas para sermos sucintos, a única que ainda sobrevive, mas de maneira muito pálida e já deturpada e já deformada, a pirâmide de Quéops, uma das pirâmides de Gizé, que fazia parte da cultura egípcia e que ainda assim hoje é um monumento para ser visitado, e que de todas as 7 maravilhas que foram consumidas pelo pó e destruídas, somente ela ainda sobrevive aos tempos, mas sem um brilho, sem a magia, sem a grandiosidade da época em que foi construída pela cultura egípcia. A verdade é que o ser humano sempre gostou dessa estruturação, mas não conseguiu perceber que esses movimentos humanos e sociais de erguer monumentos em que pese a beleza da estrutura e a composição artística realmente muito admirável, o que sobrevive com o tempo é a edificação interior por dentro das instituições pelas quais as almas passaram ao longo do tempo. E é isso que a humanidade não conseguiu perceber. Mesmo no cristianismo, o chamado cristianismo institucional ergueu verdadeiros templos, verdadeiras estruturas admiráveis pela sua beleza, mas na extravagância, na pompa e em alguns momentos históricos, na degradação moral total da mensagem de Jesus. Tal era a promiscuidade, a extravagância e a destruição de vidas para que aquelas construções pudessem ser erguidas e elaboradas, desconsiderando totalmente a proposta do homem de Nazaré, do Messias, daquele profeta estranho para a cultura hebraica, cuja mensagem toda ela era um convite a fazer uma construção interna, uma construção interior que a humanidade
parecia não estar preparada. E o próprio Jesus, em um momento, falou da destruição do templo, que era o monumento mais valorizado, o motivo de maior orgulho da cultura hebraica. E quando os discípulos disseram: veja, Senhor, que pedras, está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 33, ele olha e vai dizer: em verdade vos digo, não ficará uma pedra que não seja derribada. E começa a falar sobre a destruição do templo, que realmente em 70 depois de Cristo, portanto um pouco depois, o exército de Tito, filho de Vespasiano, imperador, invadiram ali a Jerusalém, a Judeia, e destruíram aquele templo famoso, que foi erguido várias vezes, inclusive por Herodes o Grande. E ali Jesus começa a falar sobre aqueles tempos e outros tempos, falando sobre a necessidade de construir uma obra interna, que sobrevive para além dos templos de pedra, para as estruturas materiais do cimento, do cal, do granito, do mármore, das estruturas de mármore de Carrara, do porcelanato que está na moda hoje, e assim por diante, ou então de cerâmica, mas o mais importante é construir a obra interior, é elaborar essa edificação interna que ele insistia num conceito que ele resumia na expressão o reino dos céus, que é o Espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, vai dizer: o reino dos céus é a obra divina no coração do mundo. E ele próprio, em determinado momento, tem uma passagem muito mal entendida, muito mal interpretada, entra no templo de Jerusalém e no chamado átrio dos gentios, que era a parte mais externa, dedicada justamente aos gentios, que eram proibidos de entrar no templo, porque só judeu entrava no templo, na parte mais sagrada, mas aí eram as discussões religiosas para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, que eram vítimas de preconceito, e eram colocados para que eles tivessem também um espaço religioso para eles. Jesus entra e naturalmente há a passagem da chamada expulsão dos vendilhões do templo, quando ele fala que a casa do Pai é uma casa de oração. Na verdade ele estava citando uma frase de um profeta bíblico, que dizia que a casa do Pai deveria ser de oração para todas as nações. Era uma mensagem de ecumenismo, de fraternidade religiosa. Jesus estava citando um profeta bíblico, se não me falha a memória, Ezequiel, e diz outras coisas, e que a humanidade entendeu que aquele homem por excelência, máximo na moralidade, iria ficar irritado com aquela questão de pegar um chicote, sair batendo no povo e sair dando pontapés, como se fosse no biótipo e do tipo psicológico de Jesus fazer aquele tipo de coisa. Em verdade, foi um discurso duro que chamou a atenção e que as criaturas reagiram. E os estudiosos hoje têm toda uma interpretação para confirmar essa assertiva, inclusive pelo chamado ensinamento da profecia mímica, da profecia teatralizada, mas que não cabe aqui para não fugirmos do tema e para ficarmos enfocados naquilo que merece. E Jesus ali falava da casa de oração. O que significa dizer, conforme o Espiritismo 18 séculos depois vai estabelecer, que a maior proposta da criatura humana na Terra é a edificação de um reino interior, de uma obra interna. Daí a casa espírita é uma estrutura na qual necessária para podermos realizarmos as práticas espíritas, mas o mais importante não é a estrutura externa, mas a alma dessa estrutura. Da mesma forma, em qualquer agremiação, a família não é a casa, mas é o lar. O que fazemos da casa, da estrutura internamente. O mais importante não é a casa na estrutura exterior, mas o lar, que é a alma da casa. E assim, vamos ver o Espiritismo chamando a atenção para a realidade interior. Isso não quer dizer excluir a necessidade de a gente melhorar as coisas materiais, de a gente embelezar as coisas, de a gente também trabalhar para a nossa comodidade, o nosso conforto, para uma melhor condição nas estruturas nas quais estamos, mas não priorizarmos uma em detrimento da outra, não valorizarmos mais o aspecto externo em detrimento da obra que devemos fazer internamente, porque temos visto relatos mediúnicos de pessoas que fizeram obras sociais admiráveis e desencarnaram mal, porque não fizeram obra interna. Espíritas que construíram hospitais psiquiátricos espíritas e quando desencarnaram foram ser pacientes desses hospitais.
Porque fizeram obras sociais apenas externas. E a obra social externa é importante, a ação da caridade, quando eu utilizo aquilo como instrumento para me trabalhar por dentro. De que adianta, disse Jesus, salvar o mundo e perder a própria alma. Então, quando nós fazemos como fez Chico Xavier, como faz Divaldo Franco, como faz os grandes missionários, fazemos as obras externas, mas utilizamos aquilo como instrumento de aprimoramento, é uma coisa. Mas se nós realizamos apenas externamente, internamente permanecemos com o nosso temperamento, com o nosso caráter, dificilmente nós encontraremos a total compensação para aquela realização. Tudo isso para dizer que a instituição chamada Federação Espírita Brasileira, considerada a célula máter do movimento espírita nacional e uma das representantes máximas do movimento espírita internacional, foi analisada por Humberto de Campos Espírito na obra citada, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para ilustrar os aspectos espirituais interiores da construção externa dessa instituição. Desde os seus primórdios, diz Humberto de Campos, o mundo espiritual trabalhou para que aquela instituição fosse um movimento que pudesse convidar os espíritas a uma referência, pudesse ser uma instituição que pudesse colaborar, contribuir, embora muita gente não entenda dessa forma, e nós respeitamos, muitos irmãos nossos têm até resistência às federativas e à Federação Espírita Brasileira, como se a federativa fosse mandar no centro espírita, fosse mandar na casa que a gente trabalha, fosse mandar na gente. O espiritismo é uma doutrina que não tem dogma, que não tem hierarquia religiosa, que não tem sacerdócio organizado, que não tem imposição de fé. Não há nenhum poder legal, nenhum poder específico, porque não há um Vaticano e um papado para a federação mandar na casa espírita que eu dirijo, ou dizer como é que eu devo executar os trabalhos. Não é isso. É um órgão de interlocução, de diálogo, para troca, para contribuição, para compartilhar experiências, para ajudar e contribuir na instrumentalização da casa espírita, através dos cursos, através das informações, através da divulgação espírita, de parcerias. É essa a proposta da federativa desde o início. E o que Humberto de Campos traz é a organização do mundo espiritual em prol dessa instituição. Em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos vai falar dos grupos mediúnicos iniciais no final do século XIX, que remete, inclusive, ao final da encarnação de Allan Kardec, quando o Espiritismo começa a brotar aqui no Brasil, já que a cultura brasileira, na época, tinha uma conexão muito direta com a cultura francesa. Inclusive, o segundo idioma na época não era o inglês americano, era o francês, era ensinado, inclusive, nas escolas. Algumas pessoas aqui devem lembrar dessa época. Eu não estava encarnado, mas eu vou lembrar da outra encarnação. Mas a grande verdade é que a cultura francesa influenciava muito a cultura brasileira, e os livros espíritas começaram a ser traduzidos para o Brasil, que era, inclusive, um projeto do próprio mundo espiritual, porque a língua francesa, desde a Revolução Francesa, era a língua universal na época, era a língua da diplomacia, para facilitar a proliferação, a difusão da obra espírita. E o que vamos encontrar são os grupos mediúnicos primordiais, rudimentares inicialmente, sendo feito na casa de pessoas, porque não havia ainda instituições, e pessoas se reuniam para fazer evangelho no lar, e os transes mediúnicos aconteciam, sem ainda uma metodologia adequada, mas com interesse, com um bom propósito, com boa vontade, e as comunicações vinham, e daqueles núcleos, surgiu mais tarde instituições, casas espíritas que vão se formando. E o que Humberto de Campos destaca é que Ismael, o guia espiritual do Brasil, para quem não sabe, Ismael é o mesmo Ismael que é citado na Bíblia, filho de Abraão com a escrava Agar. Lembremos da história bíblica, Abraão com Sara, não podiam ter filhos a princípio, e aí Abraão, segundo a colocação bíblica, tem um filho com a escrava Agar, que se chamaria Ismael. E depois disso, o mensageiro, o anjo, Deus concedeu, embora a idade avançada, ele tem também um filho com a sua esposa Sara, que se chamaria Isaac. Esse Ismael seria o mesmo espírito que mais tarde seria o guia espiritual do Brasil. O espírito antigo, que teria conexão direta com o próprio Senhor, com o próprio Jesus. E em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o tempo todo Ismael pedindo ajuda ao Senhor. Em alguns momentos desesperados com alguns fatos históricos que aconteciam aqui no Brasil. E naturalmente que nós vemos
o aspecto cristão preocupar Ismael no início da formação dessa instituição. Quando Ismael começa a influenciar os espíritas que reencarnaram com a tarefa, ou melhor, os espíritos que reencarnaram com a tarefa no Brasil de divulgar o espiritismo, de aprendê-lo e de divulgá-lo, os pioneiros da primeira hora, e Ismael assessorando-os, e mais tarde oferecendo o lema famoso, que é hoje, até hoje, o slogan da Federação Espírita Brasileira: Deus, Cristo e Caridade. Em uma época que os espíritas começaram a brigar, a discutir, veja que não é uma coisa de agora, já tem tempo isso. Os espíritas começaram a brigar e havia divisões no movimento muito perigosas, porque havia espíritas místicos, que é um termo pejorativo para falar do espírita apenas crédulo, apenas que fica no aspecto religioso, e o espírita científico, aquele que fazia experimentação de laboratório, aquele que participava das experiências chamadas científicas, e se dividiam e brigavam, como se a doutrina espírita pudesse ser bipartida, ou tripartida no aspecto filosófico, religioso e científico. Então Ismael se preocupava muito em relação a isso. Um grupo de pessoas, especialmente Everton Quadros, que seria o primeiro presidente da FEB, e Augusto Elias da Silva, fundaram um jornal que seria uma espécie de periódico mensal para divulgar o espiritismo no ano de 1883. Essa revista se chamaria O Reformador, até hoje publicada mensalmente. No ano seguinte, algumas agremiações espíritas se juntaram para elaborar uma federação. Era a ideia. De um lado havia o Grupo Espírita União, de outro o Grupo Espírita Fraternidade, que tinha diferenças entre si, e havia uma sociedade chamada Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Eles se reuniram mais tarde sob a assistência de Ismael, que quase sempre se comunicava por intermédio do Frederico Júnior, o maior médium do Brasil na época, um médium psicofônico inconsciente notável. E vai dizer Humberto de Campos que para consolidar esses laços, o próprio Ismael convidou Allan Kardec no mundo espiritual para que ele pudesse dar uma mensagem. Há uma mensagem que Frederico Júnior recebeu de Allan Kardec para os espíritas brasileiros, uma mensagem extraordinária, e que é mais tarde passada, e aquilo consolidou os corações, e Kardec falava em conciliábulo com Ismael da prioridade da doutrina espírita, que é a construção interior, que é a ação da caridade, que é a priorização do bem. Essa mensagem impactou as pessoas, e foi elaborada então a Federação Espírita Brasileira, que foi estabelecida em 1884. No início foi muito difícil, as brigas, os conflitos. Everton Quadros, o primeiro presidente, mas não ficou muito tempo, porque uma figura veneranda que tinha ligações espirituais com o próprio Ismael, um dos trabalhadores de Ismael que havia reencarnado, saído das plagas do cristianismo primitivo do século II, que voltava à Terra com essa vinculação psíquica com o próprio guia espiritual do Brasil, para conseguir com a sua autoridade moral apaziguar os ânimos, conciliar os conflitos. E esse homem, que começou escrevendo artigos notáveis em um jornal de publicação nacional chamado O País, com o pseudônimo, e mais tarde faz a sua profissão de fé espírita diante dos intelectuais médicos e seus colegas, para apresentar uma obra sobre loucura, psiquiatria e a visão espiritual por detrás das psicoses e esquizofrenias. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante vai sensibilizar os corações da febre, e em 1889 começa o seu apostolado. Mas as coisas foram tão difíceis, embora ele conseguisse apaziguar, foram tão difíceis inicialmente, que em determinado momento ele vai dizer: eu vou continuar frequentando o grupo de Ismael, o grupo da reunião mediúnica, os trabalhos sociais, mas eu renuncio à minha função de presidente, porque há tantas intrigas que eu não preciso de cargo, eu já tenho muitos encargos, e já que os meus opositores, o tempo todo que eu faço, discordam de mim e tentam me atrapalhar na minha tarefa, eu cedo meu cargo para eles, porque eu não faço questão nenhuma disso. E continuo trabalhando durante algum tempo na FEB junto a esses setores, quando, um ano depois, aproximadamente um ano depois, o próprio Ismael se comunica para o Frederico Júnior, na reunião mediúnica do grupo Ismael, dizendo: vão lá a Bezerra de Menezes e tragam ele de volta. Tragam ele de volta, porque nós precisamos dele. O mundo espiritual conta com ele na função aqui exercida. E graças a isso foram buscar. E o Dr. Bezerra de Menezes disse: eu aceito, com uma condição, que eu tenha poder discricionários.
o que significa dizer que no momento em que alguém discordar de mim e não quiser mais a minha gestão, eu passo o meu cargo para a pessoa. Não tem nenhum problema quanto a isso. E Dr. Bezerra de Menezes ficaria, a partir daquele ano, e mais tarde, uma outra gestão, a partir de 1885, para deixar o cargo um pouco antes da sua desencarnação, porque ele desencarnou em 1900, para deixar, de alguma forma, suas conquistas, que não foram fáceis. Basta recordar que o Código Penal Brasileiro, em 1890, no seu artigo 157, prescrevia o espiritismo como crime. Praticar espiritismo era delito passível de prisão, de inquérito policial, de investigação e de multa de 500 mil réis. Eu não sei quanto é isso hoje, mas era mais ou menos essa a colocação que tem. Os praticantes de centro espírita tinham fotografias e uma ficha que tinha que entregar à polícia. A polícia o tempo todo invadiu os centros espíritas para inspecionar. Havia divisão entre a Aliança Libertadora Nacional e a Ação Integralista Brasileira, que em termos políticos confliteavam, e o espiritismo era visto como sinônimo de teorias socialistas e comunistas, e portanto mal vista pelo outro movimento político. Algumas casas espíritas chegaram a ser fechadas, com receio de algum dano à integridade física das pessoas. E naturalmente, quando hoje a gente entra na casa espírita, a gente não tem ideia dos sacrifícios e lágrimas dos primeiros heróis, especialmente o Dr. Bezerra de Menezes. Era tão extraordinário que a pressão policial, ao lado da pressão da igreja tradicional, da religião tradicional, que também falava que as pessoas que entravam no centro espírita eram tomadas por Satanás, tinha crises diabólicas, caiu no chão, essas fantasias. Eu mesmo, em interior da Bahia, fazendo palestra, eu ouvia as pessoas dizendo: cuidado com o centro espírita, quem passa na frente da casa espírita, o bode preto sai e pega a pessoa. Então, essa coisa, essa superstição que toma conta das criaturas, e que a própria psiquiatria, o Dr. Juliano Moreira, o genial Juliano Moreira, essa mente extraordinária, mas não conhecia muito o espiritismo, com o respeito que ele me merece, e ele costumava dizer que o espiritismo é uma fábrica de loucos. E essa ideia foi divulgada em uma época em que médicos e psiquiatras achavam que os espíritas eram charlatães, perseguiam-no de maneira veemente, de maneira contundente, e acreditavam que o espiritismo levava ao adoecimento mental, à insanidade mental. Aqui para nós, eu nunca vi um espírita ficar louco. Agora eu vejo muito louco ficar espírita, que é diferente. Então, é essa questão que nós temos visto, essa saga toda, e o que Humberto de Campos narra é Ismael por detrás, assessorado por Jesus, priorizando o aspecto moral, o aspecto transformador, o aspecto interior que a doutrina espírita oferece. Em 1891, como falamos, no afastamento do Dr. Bezerra de Menezes, foi um momento crítico dessas colocações da legislação brasileira, mas não apenas isso. Mais tarde, nós teremos, por exemplo, uma série de problemas que o movimento espírita e a federação conseguiu apaziguar e conseguiu pelo menos amenizar. Por exemplo, muita gente não sabe que na era de Getúlio Vargas, no começo da primeira gestão de Getúlio Vargas, o seu assessor, Filipe Miller, era adversário cruel e feroz contra o espiritismo. Tradicionalmente, segundo a história e a mídia, Filipe Miller estaria associado à prática de tortura e à execução militar, segundo a tradição histórica, porque há alguns que polemizam e que discordam dessa tese. Mas a verdade é que a Federação Espírita Brasileira teve que inclusive recorrer a Getúlio Vargas e sensibilizá-lo a uma carta, porque inclusive alguns médios estavam sendo presos e alguns espíritas perseguidos, e Getúlio Vargas, com uma carta, se sensibilizou e declarou que era necessário ser mais tolerante com as práticas espíritas, porque a sua esposa era simpatizante das práticas espíritas. Mas não apenas isso, o próprio Humberto de Campos, que escreveu Brasil, Coração Puro, Pátria do Evangelho, a partir de 1932, quando ele começa a escrever, em 1944, a FEB sofre um processo judicial, em que a família de Humberto de Campos colocou a Federação Espírita Brasileira na justiça, alegando que, olha que estratégia inteligente, alegando o seguinte:
Se Chico Xavier, quem colocou foi a viúva de Humberto e seus filhos, se Chico Xavier está dizendo a verdade e Humberto de Campos é que está escrevendo por ele, os direitos autorais pertencem à família. Então a família deve ser indenizada. Mas se não for Humberto de Campos, Chico Xavier está usando o nome de Humberto de Campos de maneira leviana e a família deve ser indenizada. Esse era o processo judicial. O próprio Chico sofreu muito na época. Pela primeira vez, em uma audiência judicial, o magistrado que conduzia pediu especialistas em grafologia, em escrita, para examinar a psicografia de vários espíritos que se comunicavam com Chico Xavier, especialmente Humberto de Campos, e analisar a obra de Humberto em vida. Inclusive examinando a assinatura de Humberto, psicografada por Chico, que foi reconhecida em cartório, perfeitamente idêntica com a que Humberto tinha quando encarnado. Agripino Grieco, imortal da Academia Brasileira de Letras, especialista na obra de Humberto de Campos, passou dias examinando Chico Xavier em transe. Ele próprio levava as páginas de papel para colocar na mesa, porque ele achava que Chico Xavier tirava alguma página de papel escondida, já escrita antes. Colocava na mesa, sentava do lado, e com todo rigor, e Chico psicografava com aquela velocidade automática, com as mãos nos olhos, e depois de 15 minutos tinha crônicas, contos, 30, 20, 40 mensagens, com aquele humor fino, irônico até, do intelectual que foi Humberto. E depois de muito examinar, Agripino Grieco, que era católico, ele deu uma declaração dizendo assim: eu não acredito na mediunidade, não acredito que os mortos possam se comunicar, mas quem escreveu isso daí foi Humberto de Campos. Como eu não sei. Era a declaração de um homem honesto. O advogado da FEB teve a inteligência de dizer o seguinte, e a FEB venceu o caso na justiça. O advogado teve o seguinte estratagema e conseguiu, através dessa retórica, desse argumento, vencer. Ele disse o seguinte: não há nada na lei, já que todos os especialistas têm concluído que é provável ser o mesmo estilo de Humberto de Campos, e se é realmente Humberto de Campos, não há nada na lei que diga que a produção de um escritor, depois de morto, os direitos autorais pertencem à família. Até hoje em dia a gente sabe, até a morte, os direitos autorais podem pertencer à família. Mas não há nada na legislação que diga que o que o morto for escrever depois, os direitos autorais continuam na família. E graças a isso a FEB conseguiu vencer o caso. E a partir daí, Humberto de Campos passou a assinar Irmão X, que era uma referência a um pseudônimo que ele utilizava quando encarnado, quando escrevia coisas mesquinhas, que ele tinha um lado obscuro, um lado sombrio, que ele procurava criticar pessoas, caluniar vidas, difamar pessoas que ele não gostava, piadas de conteúdo agressivo e chulo que ele colocava, porque essas colunas de imprensa marrom, essas produções jornalísticas vulgares já dava dinheiro na época. Veja que esses canais de televisão hoje não é uma coisa original. Na época já existia isso. Essa coisa sensacionalista. E ele assinava o pseudônimo Conselheiro XX. E agora ele volta do além colocando Irmão X. E em uma das obras ele vai dizer de maneira entristecida a respeito da incompreensão que os parentes encarnados têm dos mortos. Falando de quase que um desabafo e assinando Irmão X. Estava naturalmente encerrado o caso. O que nós queremos destacar aqui é a ação da FEB e a atuação da FEB junto a personalidades, junto a instituições para tentar, de alguma forma, organizar, apaziguar e conciliar os conflitos que acontecem em qualquer movimento. Porque são movimentos de criaturas humanas. E embora a doutrina seja cristalina, o movimento é feito de pessoas. E as pessoas têm paixões, têm imperfeições. E às vezes a gente não quer se submeter à ética da doutrina, a gente quer mudar a ética da doutrina ao nosso prazer, à nossa paixão. Não é isso que fazemos com Jesus? Não é isso que a gente faz o tempo todo com Jesus? Como Jesus é tão distante da nossa condição, a gente quer colocar Jesus um pouco assim parecido conosco, né? Até um pouco pior do que nós. Quando eu vejo alguns filmes que falam sobre Jesus,
Eu fico pensando, a pessoa reduziu tanto Jesus, porque Jesus deve ter dado uma paquerada com Maria Madalena, e esse relacionamento deve ter ficado às escondidas, ninguém ficou sabendo. Então faz de Jesus um tipo humano demais, pior do que nós às vezes. E aí eu vejo esse tipo Jesus que é apresentado, e fico aqui pensando comigo. Esse Jesus que é apresentado, que na cruz teve medo de morrer, que teve vacilações, esse tipo é um tipo menor do que os próprios seguidores dele. Porque esse tipo de Jesus é menor do que Francisco de Assis, é menor do que o Sócrates, é o menor do que uma Teresa d'Ávila. Não pode ser assim. Se esses espíritos eram mensageiros dele, eram ministros da sua vontade, é porque nós não entendemos. Ele é tão fascinante que a gente não consegue compreender a grandeza moral. Então queremos reduzi-lo ao nosso nível, às nossas questões. Mas quando a gente lê os códigos espíritas, a literatura espírita, a gente para perceber que Jesus é muito maior. Antes de ser espírita, eu já me admirava. A figura de Jesus sempre me fascinou. Historicamente, a figura histórica dele sempre me fascinou. Porque as mensagens dele são de uma retórica arrebatadora. E aquilo sempre me sensibilizou muito. Mas o Jesus que eu visualizava era o Jesus de Mel Gibson. Era o Jesus da Paixão de Cristo, que era um homem admirável. Mas quando a gente lê o Espiritismo e as mensagens espíritas, a gente percebe que aquilo dali é uma fração pequena do que é realmente Jesus. Ali é o aspecto externo do que aconteceu. E quando a gente para pensar que antes dos processos materiais da Terra se consolidar, da estrutura física do planeta, estamos falando em torno de 4,8 bilhões de anos. Imagina o que é que eu era nessa época. Não precisa nem ir muito longe, né? Se a gente é assim, mais ou menos nervoso agora, imagina como é que era há 1000 anos atrás. 100 mil anos. 1 bilhão, agora 4,8 bilhões de anos. Como disseram certa vez a Chico, né? Uma mulher chegou a Chico e disse assim: Chico, eu já sei quem eu fui na vida passada. Adelino da Silveira, que narra isso, é Chico de Francisco. Eu já sei quem fui na vida passada. Eu fui uma Marte cristã, fui devorada pelos leões. E você já sabe quem foi? E Chico: minha irmã, eu fui a pulga do leão. Deve ter sido a pulga do leão. Então, é essa noção, é esse bom senso, essa consciência. Pois bem, há 4,8 bilhões de anos atrás, diz Emmanuel, quando a estrutura material do planeta estava ainda se formando, as primeiras condições de vida, a Terra estava se esfriando em um movimento centrípeto para oferecer ao Sol as condições adequadas, os gases incandescentes. Jesus já estava na condição de governador espiritual da Terra, portanto na condição de espírito crístico, de espírito sumamente perfeito, da perfeição que a criatura pode alcançar. É que vale dizer que a sua evolução se deu há bilhões de anos, dezenas de bilhões de anos, em outras dimensões que nós não temos acesso. O próprio Emmanuel vai dizer que nem ele sabe como é que se deu essa experiência. Então eu acho que Jesus é um pouco melhor do que a gente, só um pouco. Eu acho que ele sabe um pouco mais, deve ter mais inteligência, bem se vê, e mais sentimento, né? Então, a verdade é que durante os anos a FEB tem tentado ser fiel a esse ideal. É claro que houve problemas, que houve perseguição, que houve conflitos, que houve equívocos, houve dificuldades em alguns momentos históricos da FEB, mas houve sempre a intenção de acertar. Nunca me esqueço de Ivone Pereira declarar certa vez: eu prefiro errar dentro da FEB para procurar acertar do que querer acertar sozinha, de maneira isolada e individual. Isso. Porque nesse esquema eu tenho uma trajetória isolada, narcisista, individualista, mas não contribuo com o movimento. E não ajuda o movimento a melhorar-se dentro da instituição. Mas se eu errar dentro, eu posso colaborar para corrigir, para consertar. Ela dizia isso de maneira emocional. Divaldo Franco, recentemente na FEB, na sede de Brasília, falou algo muito parecido. Certa vez, Chico Xavier, em uma entrevista, perguntaram a ele: Chico, como é que o seu guia espiritual, Emmanuel, se comporta em reuniões
dedicadas ao movimento espírita do Brasil, diante de Ismael. E Chico respondeu: de joelhos. É óbvio que era um símbolo para dizer que a irmã ia com toda a reverência, porque os espíritos não precisam de aparência, de ficar de joelhos, é a alma que precisa ficar de joelhos, dizem os bons espíritos. Mas era a atitude bonita que Emmanuel traduzia ali para dizer que é necessário, portanto, respeitar essas instituições. Não se trata de Vaticano, como dissemos, não se trata de uma instituição que tem poder regulador. O Espiritismo é uma doutrina que tem liberdade de expressão. Daí porque nós temos as ideias mais variadas. É um movimento que alguém pode chegar aqui e psicografar uma obra e publicar. E é bom que assim seja. Apesar dos problemas que disso surgem, que às vezes a pessoa... Porque, meus amigos, se você morrer e você é uma pessoa que fala bobagem aqui na Terra, você vai continuar falando bobagem no além. E se você encostar no médium, você vai escrever bobagem. Então o fato de eu psicografar uma obra mediúnica não quer dizer que é uma obra de conteúdo espírita adequado. Veja, por exemplo, Ivone Pereira com Memórias de um Suicida. Camilo Castelo Branco escreveu os seus depoimentos através dela. E mais tarde Leon Denis apareceu a ela e disse assim: olha, ele escreveu um depoimento muito emocionante, muito interessante, mas eu preciso corrigir a obra toda, porque ele não é espírita, ele não entende, ele falou de algumas coisas daquilo que ele estava sentindo. Mas é necessário a gente fazer os ajustes doutrinários para que o leitor entenda o que é que ele está falando. Porque ele falava do que sentia, mas ele não sabe o que era perispírito, não sabe o que estava acontecendo com ele, tecnicamente falando. Ele só tinha um relato. Se eu sou uma pessoa que acredita em determinadas superstições específicas que não são necessariamente coerentes, ou pelo menos estão no meu nível de consciência, ao desencarnar eu vou continuar acreditando. Se eu acho que o Sol que gira em torno da Terra e que a Terra fica parada no universo, se eu desencarnar eu vou falar isso, porque a morte não muda violentamente a ninguém. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Espiritismo promove essa liberdade. Não existe um índex expurgatório ou índex proibitório de obras proibidas pelo Espiritismo. Não é isso. O estudo doutrinário, a leitura das obras corretas é que vai nos dar a noção de examinar tudo, como diz o apóstolo, e reter o que é bom. É que vai dizer de analisar tudo e saber o que é que está de acordo com a doutrina espírita, o que é a opinião pessoal daquele espírito. Kardec vai dizer isso. Há espíritos que têm opiniões pessoais. E há espíritos que sabem menos do que nós. Então, mas como é que a gente chega nisso? Na mentalidade. O Espiritismo não tem proibição. Por isso as liberdades de expressão. Por isso, às vezes, até algumas obras de conteúdo doutrinário duvidoso, negativo. Mas é muito melhor do que a repressão que aconteceu no passado e as injustiças que ocorreram. A FEB é um órgão que contribui para produzir essa boa mentalidade espírita, essa boa mentalidade doutrinária, para retirar superstições que nós espíritas, por falta de estudo doutrinário, ainda temos. Eu costumo falar isso a miúde. Imaginemos, a pessoa quer namorar comigo, eu não quero. A pessoa faz um trabalho de magia negra contra mim e eu morro. Onde é que está a coerência nisso? Então as leis de Deus estão na mão de uma pessoa apaixonada. Quer dizer, então o universo é um caos? Eu já falei, falo várias vezes, certa vez eu falei isso e alguém chegou para mim e disse: eu quero propor esse desafio. Eu digo: quem quiser fazer trabalho contra mim, pode fazer. Se quiser que eu coma comida, me disseram: você quer? Então vou fazer. E eu como, se for galinha assada, eu como uma maravilha. Pode trazer, que eu como e repito. Não é isso que vai mudar meu interior, minha intimidade. Agora, se eu trabalho de magia negra, pega. Se eu estiver voltado para isso psiquicamente, se eu alimentar perturbações, aquilo vai ser só um encaixe daquilo que eu já estou buscando internamente. Pede e obtereis, disse Jesus. Então a gente acaba se envolvendo em superstição, a gente adora ser enfeitiçado. Então, se acontece alguma coisa, foi feitiço contra mim. Então, isso está acontecendo porque é o meu mapa zodiacal, nada contra, eu não sou especialista em astrologia, não vou entrar no mérito. Mas estabelecer um determinismo absoluto. Então, a mulher de escorpião, cuidado, porque dá um monte. Homem de gêmeos, duas caras. E aí a gente vai
estabelecendo isso. E eu costumo dizer, Hitler era de Ares, 20 de abril, e Chico Xavier também. Eu não sei quem é especialista em astrologia para dar conta disso, eu não entendo. Mas a grande verdade, se existe ou não existe, eu não vou entrar na polêmica no mérito. A grande verdade é que, a despeito das influências dos astros em nossa vida, há também a lei do mérito e do demérito. A cada um segundo suas obras. Tudo isso, o Espiritismo vem nos ajudar. E a fé vem produzir isso. Vem produzir essa superação das nossas crendices, do desconhecimento em relação às leis do mundo espiritual, e vem nos oferecer justamente a visão adequada, exata, das obras espíritas, que nos vai facultar a compreensão correta do amor, conforme preconizado por Jesus. Porque sem amor, dizia Joana de Ângeles, nada soluciona. Amor, amai muito, diz Vicente de Paulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, amai muito porque essa é a chave dos céus. Porque o amor é o grande magnetismo da ética cósmica que move os mundos, diz Vicente de Paulo, com uma beleza excepcional. E Emmanuel vai dizer que o amor começa quando o dever acaba. Olha que frase de a gente ficar refletindo 2 dias com barba de molho. O amor começa quando o dever acaba. Quer dizer, quando você fez todos os seus deveres, cumpriu com tudo e acabou, é aí que o amor começa. O que você faz depois é aí que o amor começa. Então é algo para a gente pensar. Haroldo Dutra Dias, famoso mineiro e confrade nosso, ele certa vez disse o seguinte, que passando por uma região de Minas Gerais, ele foi para o sepultamento de um amigo, e aí passando por uma lápide, por um jazigo, ele viu uma coisa e disse, olha, o jazigo mais interessante, e as expressões mais interessantes que eu vi na vida. Fulano de tal, pai de família, cumpridor com seus deveres, marido, saudades e mágoas. Quer dizer, foi bom marido? Foi. Foi bom pai? Foi. Foi cumpridor dos deveres? Foi. Tem saudade? Mais ou menos. Tem mágoa também. Ou seja, foi um homem, um bom cidadão para o mundo, mas não necessariamente um homem de bem, e não construiu o mundo interior. Daí, meus amigos, para concluir, a grande proposta da doutrina espírita, se nada do discurso que nós fizemos aqui serve, fiquemos apenas com a questão principal, que é a meta essencial da doutrina espírita, a nossa evangelização como criaturas humanas. Esse é o lema. Nunca me esqueci de uma mensagem que Chico Xavier psicografou de um grande expoente do movimento espírita de Minas Gerais, dizendo, eu na Terra fui um médium de cura, dedicado a curas mediúnicas. E o que mais me surpreendeu ao chegar aqui no mundo espiritual é que aquelas mesmas pessoas que se queixavam para mim de problemas de saúde desencarnaram e continuaram com os mesmos problemas. E algumas delas estão reencarnando com os mesmos problemas de saúde. E eu chego à conclusão que os tratamentos espirituais são bons. O atendimento que as casas oferecem são ótimos. A fluidoterapia é a misericórdia de Deus para nos ofertar consolo, conforto, para apaziguar nossos tormentos. Mas não é o mais importante. Porque essa cura a gente melhora agora, aparece outra coisa depois, se as causas não forem removidas. É necessária a evangelização, dizia ele nessa mensagem. Porque senão a pessoa está com problema no braço, fica com dor no braço, desencarna com a dor no braço e reencarna com a dor no braço. Porque o problema se prossegue para além da experiência física, para além das experiências pontuais. Então, meus amigos, pensemos nisso, nessa instituição que nos ofereceu tanto, cujas obras estão aí também graças a elas, que as grandes obras clássicas que temos a oportunidade de ver, de acessar, muitas vezes foram publicadas pela Federação Espírita Brasileira graças ao idealismo dos seus heróis iniciais. E por fim, sempre lembrar que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é uma obra que precisa ser relida. Eu vejo muitos espíritas criticando Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho sem nem ter lido. E alguns leram e não entenderam. Porque a proposta não é uma nação especial, bem se vê. O Brasil é um país com uma série de problemas.
A proposta do Humberto de Campos não é colocar o Brasil como uma nação especial, porque o Espírito não tem pátria. Ele reencarna aqui numa nação e reencarna em outra nação na próxima. Não é essa a ideia. Toda nação tem uma tarefa. Toda nação com sua cultura contribui de alguma forma com a humanidade. Mesmo que de maneira imperfeita, porque imperfeitos ainda somos, de acordo com o nosso nível de consciência. O que Humberto de Campos propõe é que o Brasil tem um formato geográfico de um coração e alguns espíritos dedicados à divulgação do cristianismo, principalmente do cristianismo na feição espírita, têm levado essa mensagem para além do Brasil, tem exportado o Evangelho. E é verdade, quando a gente viaja para outros locais, a gente vai ver o movimento espírita se formando a partir de brasileiros em outras nações. E outras questões que o Humberto de Campos coloca. Disseram para Chico: Chico, como é que o Brasil é o coração do mundo pátria do Evangelho, com tanto problema, com tanta corrupção, com tanta questão? E Chico disse: meu filho, o fundador do Evangelho morreu crucificado, você queria o quê? Não vale a pena pensar nisso.